Olá pessoal, um bom dia para vocês. Meus amigos, hoje sexta-feira, dia 9 de janeiro de 2026, vou soltar aqui uma situação para vocês, um vídeo, aliás eu vou soltar dois vídeos. Eu quero mostrar para vocês aqui 2 minutos e 31 segundos que eu prometi no vídeo de ontem, de um jornalista da Band, comentando a fala do Lula ontem, que o Lula disse que livrou o país. E ele cita inclusive o Supremo Tribunal Federal, que fez um julgamento justo. Agora é justo, né? O dele não foi justo lá em Curitiba, né? Rasgaram, né? Pois é, não preciso comentar muito não, tá? Eu acho que todo mundo entende o que eu estou falando e sabe do que eu estou falando. Ele está fazendo um comentário aqui justamente sobre essa fala do Lula. E justamente vindo de um canal de esquerda, detonando a fala do Lula e dizendo, afirmando, que ele não vê também tentativa de golpe nenhum. E de fato, gente, e não teve. Para ter tentativa de golpe tinha que ter um canhão, um tanque de guerra, vários militares armados tentando, não teve nada disso. Vamos parar de... Olha, eu já nem falo mais deles. Eu falo de quem acredita nessa narrativa. Pelo amor de Deus, para com isso. Se você quer ser chamado ainda de ser humano, né? Que tem um cérebro, que tem um raciocínio, que tem uma inteligência. Dá uma olhadinha nesse vídeo aí, gente. Vamos lá. Olha, de parabéns Davi Alcolumbre e Hugo Mota, não tem que fazer nada mesmo, nada. Qual foi o risco que a democracia brasileira correu no dia 8 de janeiro de 2023? Zero. Zero. Não houve risco para a democracia em 8 de janeiro de 2023. Não houve. Houve algo inaceitável. A gente está discutindo hoje, nesse momento, a extensão das penas, né? Se está certo, se não está certo. As pessoas tinham que ser punidas, não pode fazer o que fizeram. Agora, dizer que ali o que estava acontecendo era um golpe de Estado, não, para. O Lula não estava lá e tomou as medidas necessárias. O presidente da Câmara não estava lá, era o Arthur Lira, e tomou as medidas necessárias. O presidente do Senado tomou as medidas necessárias. O Supremo Tribunal Federal não tinha ninguém lá também, nenhum dos ministros. Os prédios não podem se confundir com as instituições. Não. Aliás, o Brasil confunde, porque a gente tem algumas instituições que não passam de prédios, porque não exercem o seu poder como deveriam exercer. Mas não dá para dizer que houve um risco e que de repente no dia 9, no dia seguinte, a gente podia amanhecer com um sujeito vestido de Napoleão mandando no Brasil. Não houve esse risco, não houve. No dia 8 não aconteceu isso. Agora, ficar faturando isso é uso eleitoral. O presidente da República quer fazer uso eleitoral, faz. Agora o Supremo Tribunal Federal ficar fazendo exploração política do 8 de janeiro, vai ter manifestação, vai ter ato, vai ter discursinho de ministro do Supremo sobre o 8 de janeiro. Isso é absurdo. Vencemos o quê? Foi o dia em que a segurança pública do Distrito Federal e do governo federal fracassaram, como em outras vezes não fracassaram, para conter uma turba que não poderia ter se aproximado dos prédios públicos. Isso não tem nada a ver com o julgamento de Jair Bolsonaro. Nada a ver com o julgamento de Jair Bolsonaro. Todas as discussões que levaram Jair Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal têm a ver com atos atribuídos a ele quando ele era presidente da República. Mas no 8 de janeiro ele não era o presidente da República. Não tem sentido, quer dizer, ele montou o golpe para o dia 8 de janeiro, sabe? Isso aí é patético. Aquela moça do batom, a gente vê o Alexandre de Moraes falando sobre isso, a gente vê os ministros falando sobre isso. O 8 de janeiro não é isso, não é isso. Definitivamente não é isso. Então, vamos fazer, vamos explorar, não tem como evitar. Vai fazer o quê, né? Gente, é escancarado. Falar sobre isso não é questão de direita e esquerda, é você ser uma pessoa justa. Tá entendendo o que eu tô falando? Se você ser justo, é você se olhar no espelho e falar assim, não, eu tô fazendo justiça. Bom, mas enfim, eu vou terminar esse vídeo aqui, eu quero mostrar uma outra situação que se falam muito da Venezuela. Eu peguei um vídeo aqui de 2 venezuelanos na Globo, né? Na Globo, dando entrevista, falando sobre o que é a Venezuela de fato. Então, muita gente fala aí que a Venezuela tem democracia, né? Vamos lá. É um lugar e um estado que não fornece as condições básicas para uma democracia, né? Não tem imprensa livre, tem perseguição política, tortura. Então, eu acho que
Antes da gente discutir as consequências ideológicas da Venezuela, precisamos entender que é um lugar onde não existe democracia. Elas conhecem que foram estupradas, que foram matadas, que foram desaparecidas e que hoje estão sendo. Então, assim, quando o pessoal bota por cima disso o papo do petróleo, por exemplo, é uma coisa que a gente nunca teve um benefício direto e que só a ditadura teve. Então, se vocês, Brasil, quiserem apoiar a Venezuela ou tiverem interesse em apoiar a Venezuela, falem com venezuelanos. Acho que é a maior fonte de informação, a maior fonte de experiências de quem viveu na pele essa história, né? E que tudo isso, querendo ou não, tem que trazer um aprendizado para todos nós, né? Um vídeo que está aqui, você está vendo aqui. Aí eu te pergunto, os caras lá nos Estados Unidos que sabem tudo, conseguem ver até a gente aqui, você vai pra praia, pelo satélite ele consegue ver você na praia. Eles não sabem disso que está acontecendo lá? Sabe ou não sabe? Donald Trump e a tua turma lá não sabem? Sabem de tudo. Por que eu estou falando isso? O bonitinho lá, o bigodudo, chegou lá nos Estados Unidos e negou tudo. Ele e a esposa. Não. Tudo isso que vocês estão atribuindo a mim aí é mentira. Não tem nada disso aí. Não se envolve com droga, nunca fez nada contra os venezuelanos, nunca mandou a polícia baixar o sarrafo. A internet está cheia de vídeo daqueles tanques jogando água em cima do povo e passando. Inclusive vídeos que eu não posso colocar aqui, que o YouTube não permite. Você pode até assistir em outros canais que pode ser deletado a qualquer momento. Aqui eu não posso colocar. Eles passando aqueles tanques com aqueles pneuzão borracha de 2 metros de altura em cima das pessoas. Regime ditatorial, Maduro, Venezuela. Você duvida que um dia isso pode chegar aqui? Então você vai... Duvide. Você vai ver. Então, gente, ele chega lá, fica todo mundo santinho, nega tudo, mas os Estados Unidos já sabem. Agora, não é a primeira vez. Eu sempre cito o Saddam Hussein. O Saddam Hussein também negou tudo. Disse que não era, mas vasta prova. Naquela época não era igual hoje, que tinha tanta internet, mas os Estados Unidos sempre teve facilidade em captar imagens, né? Naquela época já tinha isso. Então provas não faltavam contra ele. Bin Laden não precisa nem falar muito. No caso do Hitler também, diversos depoimentos, já muitos soldados dele mesmo que fugiam, chegavam nos países, abriam o verbo com prova, com tudo, né? Porque ele, segundo a história, ele morreu, né? Então não deu para ele dizer que era culpado, não era. Mas os seus pares que ficaram vivos, que fugiram, que depois também se passaram por santinho e negaram tudo. Inclusive eu vou mais uma vez aqui, você que quer saber a história sobre Nuremberg, né? Que é uma cidade alemã, onde teve o julgamento de muitos desses presos da época do SS nazista, da época do regime de Hitler, foi julgado lá em Nuremberg. Os Estados Unidos foi lá, né, com de outros países, e fez o julgamento lá, um julgamento justo, onde botou todo mundo, alguns morreram, condenados à morte, outros foram para a cadeia, né? Assiste aí, tem filmes, tem séries sobre o julgamento de Nuremberg, você vai ter uma noção. Todos esses ditadores ficam santinho, negam tudo, diz que não é aquilo, fica tudo assim, a cabecinha baixinha, parece até um santinho. Mas na hora que estão no poder, é o próprio diabo em pessoa. Eu vou ficar por aqui. Para você que assistiu, muito obrigado, uma excelente sexta-feira, um abençoado final de semana para todos. Para você que está contribuindo com o canal, muito obrigado, não esqueça de deixar o seu like. Quer contribuir, não tem meu Pix ainda, é só pedir que eu passo aí para vocês, tá bom, gente? Um abraço, um ótimo final de semana, até a próxima.